do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Quero tributar a Deus toda a gratidão do meu coração por poder conhecer mais uma parte da noiva de Cristo que vai morar no céu. Quero agradecer também ao convite pelo casal de pastores amigos, pastor Alisson, pastora Érica. Louvar a Deus pela vida deles e por essa oportunidade. Fiquei feliz também em ver meu amigo Rony, que está aqui. Amém? Vai orando por mim aí, varão. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Estamos na primeira noite desta campanha. O sangue de Jesus tem poder. Quantos ainda creem que o sangue de Jesus tem poder? Oh, glória a Deus. Você que trouxe uma Bíblia, localize o Evangelho de Marcos no capítulo de número 4, versículo de número 35. Marcos 4, 35. Traga um abraço também da minha esposa, que uma hora dessa deve ter chegado em casa. Para o casal de amigos que aqui se encontram. Graças a Deus. Aleluia. Quantos acharam? Digam amém. Marcos 4, 35. Se tiver um fundo musical, pode soltar aí. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui na epígrafe da minha Bíblia diz: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros pequenos barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra aquele barco, de modo que o mesmo se enchia de água. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, dizendo: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tímidos? Ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles diziam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias, glórias a Deus. Feche os teus olhos nessa noite, faça uma oração por você. Pai querido, Pai amado, aqui nós estamos, Senhor. Meu Deus, nós queremos te glorificar nesta noite, por podermos chegar até este lugar. Espírito Santo da verdade, eu te peço nesta noite, fala com a tua igreja neste lugar, fala com o teu povo, fala com a tua noiva, fala com teus filhos que se encontram aqui nesta casa. Pai querido, eu quero ser apenas a boca e o Senhor a voz deste lugar. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, em nome de Jesus Cristo. E se você concorda comigo, aplauda Jesus e diga glória a Deus, diga aleluia. Podeis assentar nesta noite. Aleluia! Glórias a Deus, maravilha, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito prático, muito dinâmico e muito curto. Ele possui apenas 16 capítulos, porque o interesse deste evangelista é mostrar um Cristo que veio nessa terra, mesmo sendo rei, mesmo sendo o criador de tudo, mesmo sendo soberano, mesmo sendo o dono de tudo, ele veio nesta terra para servir. A proposta deste evangelho
é mostrar o Cristo como um servo que, mesmo sendo grande, não importa o seu título, não importa a sua posição, não importa o lugar onde ele esteja, ele está disposto a servir. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito curto, que eu sempre indico para todos aqueles que querem começar a entender sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que o que me chama a atenção é que este evangelho, segundo os historiadores, ele é o primeiro relato da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Este evangelho, ele leva o nome de Marcos, mas na verdade ele foi ditado por Pedro. Pedro, ele agora já é um velho apóstolo, mais ou menos 35 a 40 anos depois da morte de Cristo. Este velho apóstolo está preso em uma prisão romana. Só que existe alguém que vai visitá-lo, e este jovem chamado João Marcos, aleluia, ele decide conhecer e ter, aleluia, a certeza de quem era o Cristo que ele ouviu falar desde a sua juventude. Aquele jovem era um jovem atípico, era um jovem diferente, ele era um jovem que não se importava, aleluia, com a perseguição, ele não se importava com o risco de perder a sua vida, porque ele sabia que tinha uma promessa sobre a vida dele, e a promessa era que ele seria um evangelista para alcançar as vidas que estavam ali dispersas em todo o Império Romano. João Marcos, ele chega com aquele velho apóstolo que está preso, porque este período depois da morte de Cristo é um período que se instala uma grande perseguição aos cristãos. O imperador que está no trono de Roma é um homem chamado Nero. Este homem era um ferrenho perseguidor da igreja. Os estudiosos vão dizer que este homem ele tinha problemas mentais. Então, quando ele decidia perseguir, ele só parava quando ele cumpria o seu propósito. Aleluia! Os historiadores vão dizer que ele decide perseguir a igreja. Só que quando eu vejo isso, eu entendo que por trás dele existia uma fúria de uma entidade maligna. Aleluia! Tentando parar, tentando acabar, tentando aniquilar. Mas eu louvo a Deus, aleluia, porque tudo aquilo que o diabo tentou fazer para atrapalhar o crescimento da igreja não prosperou. E eu já quero profetizar na tua vida nessa noite. Não importa, 1000 podem se levantar à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Eu vim lá da compensa para profetizar. Pode se levantar, mas vai ter que cair. Pode vir por um caminho, mas vai ter que fugir, porque a vitória é do povo de Deus. Quando estão posse da vitória, diga glória, diga aleluia. O diabo tentou atrapalhar, mas 2025 anos nós estamos aqui dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo abençoa, que Jesus Cristo muda a história. Nós estamos 2025 anos aqui dizendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, glórias a Deus. Marcos, ele decide conhecer a história do seu Senhor e do seu Salvador. Marcos decide aprender com alguém que já tinha uma caminhada com Cristo, porque este agora que está preso por amor ao Evangelho. Ele foi aquele mesmo que negou Jesus diante dos seus perseguidores. Mas só que agora existe algo diferente sobre a vida dele. E agora já não é mais aquele homem que é medroso, já não é mais aquele homem que corre do problema, mas é aquele homem que enfrenta. Sabe por quê? Porque quem está na vida dele agora é o Espírito Santo. Então ele é uma pessoa diferente. Ele diz: eu vou ser fiel até a morte, porque tem um propósito, tem uma promessa. E ele disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu já quero perguntar nessa noite se tem alguém aqui, independente da circunstância, da aflição, do problema, da afronta, que vai ser fiel. Levanta a mão para cima, deixa eu ver, e diga glória a Deus, porque Ele está te observando nesta noite. Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte,
ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Pedro está preso, mas João Marcos decide. Imagino eu aquele jovem em um dos seus questionamentos com aquele velho apóstolo, dizendo: Pedro, é verdade que o nosso Senhor Jesus, depois de uma noite de muita oração, Ele vai encontrar com vocês no meio do mar, mas não em uma lancha, não em um barco, não em uma canoa. É verdade, Pedro? E o velho apóstolo que estava lá diz: é verdade. Como que ele foi? Aleluia. Pedro abre a sua boca e diz: ele foi até nós, andando por cima das águas. Ele foi até o encontro de nós no meio do mar, andando por cima das águas. Escreve, e ele começa a escrever. Sabe o que eu entendo com isso? É que em meio à tribulação da vida, em meio aos problemas, em meio às tantas perseguições que eu e você enfrentamos, o princípio ainda é o mesmo. Olha para Jesus e vai andando com Ele por cima das águas. Olha para Jesus e vai pisando com Ele, vai pisando com fé, porque se Ele disse que vai chegar, vai chegar. Se Ele disse que vai dar certo, vai dar certo. Se Ele disse que vai acontecer, prepara teu coração, porque Ele já tem o dia, o momento e a hora para fazer acontecer na tua vida. E ele começa a escrever os relatos sobre a vida de Jesus. Ele começa a escrever os relatos sobre o ministério de Cristo. E ele pergunta a Pedro: é verdade que existia uma mulher que por muitos anos ela já tinha sofrido de uma doença na qual os médicos, a medicina da época, ela não poderia curar? É verdade que essa mulher ela tinha gastado muito dinheiro, padecido na mão dos médicos, e os médicos não poderiam curar. E ele pergunta: é verdade? Imagino eu, Pedro, olhando para ele e dizendo: é verdade, pode escrever. Porque certa vez Jesus estava caminhando em uma das ruas de Cafarnaum, e de repente, aleluia, vem uma mulher que ela não olha para a multidão, ela não olha para o tamanho da multidão que seguia Jesus, ela não olha para a dificuldade, ela não olha para a aflição, mas ela vai se aproximando, e quando ela toca em Jesus, ela toca e instantaneamente o milagre acontece na vida dela. Pedro começa a narrar, aquele jovem começa a escrever, e eu trouxe essa palavra para dizer nessa noite: toca em Jesus pela fé, toca em Jesus pela fé, porque Ele está passando no meio dessa igreja, e Ele está dizendo para alguém aqui nesta noite: o que queres que eu te faça? Porque eu estou aqui para mudar a tua história. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Toca em Jesus pela fé. Muitos relatos ele começa a escrever sobre a vida do nosso Senhor Jesus. E no capítulo 4 ele vai escrever o seguinte, no versículo de número 35, ele vai dizer que naquele dia, já sendo tarde, Jesus ele dá uma ordem, e a ordem foi a seguinte: passemos para outra margem. Só que o que me chama a atenção dentro dessa história é que Jesus ele dá a ordem, só que ele não pergunta para os discípulos se os discípulos queriam ir. Ele não pergunta, ele não pede opinião, ele só apenas dá uma ordem e diz: vamos passar para outra margem. É muito interessante, porque se nós formos olhar para esse texto, a nossa vida também é assim, na tua vida também é assim, no teu ministério também é assim. Jesus, ele só dá uma ordem, ele disse vai. Só que muitas das vezes nós, pelas nossas limitações, nós não conseguimos compreender. Muitas das vezes nós, pelas nossas fragilidades, nós ouvimos, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Nós não conseguimos assimilar qual é o comando de Jesus. Só que o que me chama a atenção é que Jesus ele dá um comando. Só que Marcos vai
que Jesus também entra no barco. Jesus disse: vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado da margem. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Só que o que eu acho lindo é que o mesmo Senhor que deu a ordem, Ele não abandonou os discípulos. Ele entrou também no barco. E aqui eu já trouxe uma palavra para o teu coração e dizer: se Jesus te deu uma ordem, só apenas segue, obedece, vai, porque o mesmo Jesus disse vai, Ele não te deixa sozinho, Ele entra contigo no barco, Ele entra contigo nessa situação, Ele entra contigo no meio do fogo, Ele entra contigo na prova, Ele entra contigo na peleja, Ele entra contigo nessa guerra. Se Ele diz vai, vai porque vai dar certo. Se Ele diz vai, vai porque Ele é contigo. Se Ele diz vai, vai porque Ele segura nas tuas mãos. Só que Jesus disse vai. Só que quando nós vamos ler o texto, a Bíblia diz que eles entram dentro do barco. E quando eles entram dentro daquele barco, eles estão obedecendo o comando de Jesus. E quando nós vamos ler o texto, eles saem e vão em direção ao alto mar. Só que no meio do mar a Bíblia vai dizer que se levanta uma grande tempestade de vento. E aqui quem já navegou no Solimões, no Purus, no Rio Madeira, sabe que quando nós estamos em embarcação, principalmente embarcação pequena, quando se levanta a tempestade no meio do rio, é um Deus nos acuda. Principalmente em embarcação pequena, porque a gente pensa que a embarcação vai afundar. E no meio desses Solimões aí, eu já fui. Aleluia. Nós vemos cada jacaré grande, enorme, que se nós pensar, rapaz, se eu cair aqui, daqui eu não escapo. E agora eles estão em alto mar, não é no rio, é em alto mar. E se levanta essa tempestade. Só que isso aqui abre um paradoxo na nossa mente. Por quê? Porque eles estão seguindo a vontade de Jesus. Eles estão obedecendo o comando de Jesus. Eles estão obedecendo uma ordem direta do Criador de todas as coisas. Só que se levanta uma tempestade. Se levanta uma grande tempestade no meio do mar e eles estão no barco. E isso também é muito interessante, porque na nossa vida também é assim. Na tua vida também é assim. No teu casamento, na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, no teu ministério. Porque nós estamos acostumados em pensar que quando Jesus ele dá uma ordem, vai ser tudo mil maravilhas, vai só de vento em popa. Nós estamos acostumados a pensar que porque Jesus deu uma ordem, Ele vai nos isentar dos problemas, Ele vai nos isentar das preocupações, das aflições, das guerras, das dificuldades. Nós estamos acostumados, isso também acontece comigo, porque Jesus disse vai, mas no meio do caminho surgem dificuldades que a gente se vê de mãos atadas. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer nesta noite: obedece o comando que eu te dei, obedece a ordem que eu te dei, obedece a direção que eu te dei, segura firme, porque eu estou contigo nessa caminhada. E assim te diz o Senhor nesta noite: ainda que uma mãe não se compadeça do filho do seu próprio ventre, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Jesus está no controle dessa situação. Jesus está no controle dessa causa. Jesus está no controle do barco da tua vida. Jesus está no controle do teu casamento. Só calma, pega firme, porque o vento vai passar, a prova vai passar e você vai chegar. Quantos podem aplaudir a Jesus nessa noite? Quantos creem que Ele é fiel e está no controle? Diga glória a Deus. Jesus ele dá uma ordem, mas eles não amostram para os discípulos
passar. Jesus ele só mostra o final do percurso, mas só que o meio, a trajetória, ele não revela. Sabe por quê? Porque se ele mostra o meio da trajetória, nós não colocamos nem o pé no barco. Talvez Jesus já fez uma promessa para você. Talvez Jesus já disse: vai porque vai ser bênção. Vai porque eu vou te honrar. Vai porque eu estou no controle dessa situação. Só que ele só te mostrou o final. Ele não te mostrou o percurso. Ele não te mostrou aquilo que você teria que enfrentar para chegar e conquistar aquilo que ele disse para você. E isso é interessante porque Jesus ele sabe o limite, a capacidade que nós temos de suportar. E Paulo vai dizer que Deus ele não dá uma prova na qual não podemos suportar. Oh, glória a Deus. O que eu acho interessante é que enquanto eu prego essa palavra, o Senhor brada nos meus ouvidos e diz: aleluia, tem pessoas aqui que estão em uma luta travada, tem pessoas aqui que estão em ponto de chutar o pau da barraca e dizer: para mim não dá mais, mas o Senhor me trouxe lá do outro lado da cidade para dizer para alguém nessa noite: acalma o teu coração, acalma a tua alma, porque eu sou o Deus que te contempla, eu sou o Deus que te conhece, eu sou o Deus que reforça as tuas estruturas. E eu profetizo nessa noite: recebe força de Deus, recebe graça, recebe unção, recebe revestimento. Pega nesta noite, porque tem revestimento para você. Jesus é tão maravilhoso, ele sabe de todas as coisas. Ele disse: vocês vão entrar dentro desse barco, vocês vão chegar lá do outro lado. Só que se ele diz para Pedro, Tiago e João: aleluia, vocês vão chegar no meio, e vai se levantar uma dificuldade tão grande que vocês vão pensar que para vocês não vai dar certo. Vocês vão pensar que vocês vão morrer. Vocês vão pensar que vocês vão naufragar. Jesus não fala isso. Jesus apenas diz: vão, porque vocês vão chegar do outro lado. E eu já quero profetizar para alguém nesta noite aqui, oh glória. Se tem alguém aqui que está entendendo essa palavra, é com você mesmo. Vai, porque Jesus já preparou o teu milagre. Vai, porque a tua resposta já está chegando. Acredita mais um pouco, porque enquanto você persevera, Jesus prepara a tua estrutura. Enquanto você persevera, Jesus prepara o ambiente. Enquanto você persevera, Jesus brada na tua vida e diz: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Quantos podem adorar a Deus nessa noite? Porque enquanto você adora nesta noite, está descendo uma glória nesta casa, uma glória de revestimento. Porque eu estou vendo pessoas aqui, ó glória, que estão recebendo armaduras novas, estão recebendo revestimento, estão recebendo unção, estão recebendo poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente, na cabeça de escorpião, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Ele mandou que ele vai a suribicomandácia, ele vai calabaiassé. Ela mandou que ele vai a suribicomandácia. Levanta a tua voz nessa noite, entrega a tua causa para Deus. Oribicomandaraba suribicalabaia, oriandaraba suribicomandarabahas. Tem resposta de Deus chegando para você. Tem resposta de Deus chegando para a tua vida. Tem resposta de Deus para a tua alma nesta noite. Os discípulos entram dentro do barco. E quando eles chegam no meio da trajetória, a tempestade se levanta, o problema se levanta, a aflição se levanta, o inimigo se levanta.
E eles estão lá apavorados. Eles estão lá pensando que vão morrer. Eles estão lá porque o seu conhecimento, a sua técnica, a sua capacidade já não são mais capazes de resolver aquele problema. Só que quando eu vou ler esse texto, eu fico me perguntando, porque a Bíblia diz que os discípulos estavam apavorados. Eles estão no barco, 12 homens apavorados. E quando eu li esse texto, eu perguntei: Senhor, dentro desse barco tem pessoas que são capacitadas, tem pessoas que são, aleluia, vamos dizer PhD, pessoas que já tinham vivido essas situações em alto mar. Pedro era um, André, Tiago, João, pescadores de ofício, homens que tiravam daquele mar sustento para a sua casa, homens que já tinham enfrentado tempestades, homens que já tinham enfrentado lutas, homens que já tinham enfrentado problemas naquele alto mar. Só que agora a Bíblia vai dizer que todos estavam apavorados e gritavam: vamos morrer, vamos morrer. Era um Deus nos acuda dentro daquele barco. A água já estava entrando dentro daquele barco. Os discípulos correndo, um puxando a vela, outro tirando a água, outro remando, o outro gritando, o outro sem sabendo o que fazer. Porque tem situações na nossa vida que é assim, tem problemas na nossa vida que é assim. A gente já enfrentou tanta guerra, tanta luta, mas quanto mais nós lutamos, mais nós vamos enfrentando mais. Porque a vida com Deus é assim: você enfrenta uma guerra e Deus coloca outra. Lembra de Davi? Davi até então ele matou um urso, depois ele teve que matar um leão, e depois ele teve que matar um gigante, mas o Senhor estava com eles naquela dificuldade. E eu digo para você nessa noite: acalma o teu coração, porque o Senhor está olhando lá de cima, está contemplando a tua vida. O Senhor está olhando lá de cima e Ele está dizendo: eu estou com ela, eu estou com ele, eu estou nessa causa. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando nesta noite? Só que a Bíblia diz que todos estavam apavorados, todos pensavam que ia morrer, inclusive os especialistas. E eu fiquei perguntando para Deus e dizendo: Senhor, por quê? Por que eles estavam apavorados se eles já tinham passado por essas situações? E o Senhor brada ao meu coração dizendo: sabe por que eles estão apavorados? Porque é assim na vida da minha igreja também, é assim na tua vida. Porque tem situações que você, com uma ligação, você consegue resolver. Tem situações que o teu diploma, ele vai abrir as portas para você. Tem situações que com dinheiro tu consegue resolver. Tem situações que o médico resolve. Tem situações que o juiz resolve. Tem situações que o advogado resolve. E eu fiquei olhando e perguntando para Deus: sim, Senhor, mas e aí? Só que tem situações na vida do homem, oh glória a Deus, que não é para o médico, não é para o juiz, não é para o psiquiatra, não é para o psicólogo. Tem situações na vida da minha igreja que é para mim resolver, oh glória. E o Senhor me trouxe nessa noite para dizer: Ele está entrando com providência na tua vida. Ele vai se levantar para resolver a tua situação. Somente acalma, tem paciência, porque aleluia, o teu pedido já chegou lá. Ele está avaliando e Ele vai resolver a tua causa, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida, glorificado na tua história, glorificado na tua família, glorificado na tua empresa, glorificado no teu trabalho. O nome de Jesus vai ser glorificado. O Senhor disse: tem situações que é para o meu nome ser glorificado. Tem situações que é para o meu nome ser reverenciado. Tem situações que é para a minha igreja saber que eu ainda sou Deus que cuida. Eu ainda sou Deus que zela. Eu ainda sou Deus que abençoa. Eu ainda sou Deus que cura. Eu ainda sou Jeová Jireh. Eu ainda sou Jeová Rafá. Eu ainda sou Jeová Nissi.
Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle, oh, glória a Deus. Ele está sentado no trono, Ele não passa a faixa para ninguém, Ele não sai da cadeia, Ele não perde o mandato, Ele não perde o seu domínio, Ele é Deus. Os discípulos estão sofrendo, já estou correndo para o final. Os discípulos estão sofrendo, meus irmãos. Estão pensando que vão morrer. Só que, enquanto eles estão sofrendo, eles estão gritando, eles estão desesperados. Tem alguém que está dentro do barco que pode resolver aquele problema. Tem alguém que está dentro do barco junto com eles, que até o momento não foi acionado. Tem alguém que está dentro do barco, que ele vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Quando eu li esse texto, eu fiquei analisando essa história, e parece que eu pude contemplar os discípulos no meio daquele barco, hein? O barco balançando, enchendo de água, o vento batendo, eles gritando, era um desespero, era um Deus nos acuda. E eu fiquei olhando e meditando, e fiquei me perguntando: por que eles estão tão desesperados, se tem alguém que está dentro do barco que pode resolver o problema? E eu fiquei questionando: será que eles não lembraram que quem estava dentro do barco já tinha dado vista aos cegos, já tinha andado no meio do mar, já tinha ressuscitado mortos, já tinha operado grandes sinais? Mas eles estão lá no meio do barco, no meio do mar, estão cegos, porque tem problemas na nossa vida que é assim. O problema está tão grande que nós esquecemos qual é o Deus que nós servimos. A afronta está tão grande que nós esquecemos que quem está do nosso lado é maior do que o diabo, é maior do que o inferno, é maior do que a aleluia, é maior do que o problema, do que a dificuldade. Mas muitas das vezes nós esquecemos que aquele que nos chamou é o Deus que cuida de nós, é o Deus que zela por nós, é o Deus que abre a porta, é o Deus que estende a mão. O texto diz que eles estavam apavorados, estavam sofrendo. Só que aí também eu pude perceber que em meio a este sofrimento, Jesus estava lá e não entrava em ação. Jesus estava lá e não entrava naquela situação. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por quê? E o Senhor novamente brada ao meu coração e diz: porque o sofrimento não move as minhas mãos. E quando aquela voz veio, estremeceu a minha alma, porque nesse momento eu vivia uma das maiores crises dentro da minha família, uma das maiores crises dentro da minha casa, e foi neste momento que Deus me deu esta palavra. Eu estava sofrendo, eu estava sangrando, eu estava precisando de uma palavra. E eu perguntava para Deus: Senhor, então o que move a tua mão? O Senhor falou: tu quer saber o que move as minhas mãos? Dobra o teu joelho, encosta o teu rosto no chão e começa a pedir ajuda, começa a clamar, porque o que ainda move as minhas mãos não é o sofrimento do homem, é a humilhação diante dos meus pés, porque eu não resisto a um coração contrito e quebrantado na minha presença. E o Senhor me trouxe nesta noite para dizer: não é o sofrimento que move as mãos dele, é a oração do seu povo, porque a tecnologia pode avançar. Eu posso me comunicar com alguém nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, mas para se comunicar com o céu, meu filho, para se comunicar com o céu, minha filha, ainda é com o joelho no chão, ainda é botar no pó, ainda é no círculo de oração, ainda é através do clamor
Talvez você ainda não entendeu porque essa situação não mudou. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele ainda ouve a tua oração. Ele ainda ouve o teu clamor. Ele ainda ouve o teu pedido de socorro. Oh, glória a Deus. Porque Ele diz na sua palavra: clama a mim, porque eu te responderei. Oh, glória a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter nos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ai, irmão, eu não estou acreditando, então bora lá para o Êxodo. A Bíblia vai dizer que os israelitas estão sofrendo durante 430 anos. Mas enquanto eles estão sofrendo, tem alguém que está sentado no trono. Enquanto eles estão gemendo debaixo da escravidão, tem alguém que está sentado no trono, aleluia. Enquanto eles estão padecendo, tem alguém que está contemplando. Mas aí Moisés vai dizer: e os filhos de Israel clamaram. E quando eles clamam a Deus, o milagre chega. Quando eles clamam a Deus, a resposta chega. Quando eles clamam a Deus, oh meu Deus, aleluia, eu sinto uma graça nesta noite. Quando eles clamam a Deus, Deus manda socorro para eles. Ei, o sofrimento não move a mão de Deus, mas o que move ainda é a oração da igreja. A tua oração tem poder, o teu clamor tem poder, a tua intimidade no quarto com Deus ainda move montanhas, ainda quebra cadeias, ainda desaprisiona, ainda cura, porque o Senhor é o Deus que ouve a oração. Só quem está entendendo, só quem está entendendo, só quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele mandou que ele vai a sua de comandância. Saia daqui sabendo que a tua oração tem poder. No meio dessa guerra, levanta a tua mão e profetiza, dizendo: sai daqui, diabo. Porta se abre, enfermidade vai embora. Porque enquanto você profetiza, Deus assina embaixo. Enquanto você levanta a mão e declara, Deus entrega o milagre. Os discípulos já estão encerrando. Os discípulos estão apavorados, pastores. Eles estão correndo no barco, tirando a água. Só que tem alguém que está dentro do barco, que esse alguém é diferente. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lembrar e vai se levantar no meio daquela situação e vai dizer: epa! O mestre está no barco. Nós precisamos ser como este discípulo. A Bíblia não diz o nome, mas esse é bem-aventurado. E como nós precisamos aprender isso com esse discípulo. O vento pode estar soprando, o barco pode estar balançando, o casamento pode estar a fio, o diagnóstico do médico pode não ser favorável, a sentença do juiz pode ter sido dada. Mas nós temos que ser como este discípulo e lembrar: Jesus está no meu barco. Olhe para a pessoa que está do teu lado, aleluia, com voz de profeta. Olha para a pessoa que está do teu lado. Você vai ser profeta para ele e vai dizer: ei, Jesus está no teu barco. Diga. Jesus está no teu barco. Pega a mão dela e diz assim: Jesus está no teu barco. Porque ele me trouxe para dizer: ele está no barco da tua vida, ele está no barco da tua casa, ele está no barco do teu ministério, ele está no barco. Ele mandou que ele vai a subir e comandar a comandar. E a Bíblia vai dizer que eles clamaram e disseram: mestre, não importa que pereçamos. Em outras palavras, dizendo: mestre,
nos ajuda. Em outras palavras, dizendo: Mestre, nos socorre. E a Bíblia diz que quando eles clamam, o Mestre se levanta. E quando o Mestre se levanta, ele estende as mãos para cima e diz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia vai dizer que houve grande calmaria. E o Senhor me autoriza a dizer para alguém nesta noite: depois dessa luta, depois dessa prova, depois dessa afronta, vai ter calmaria na tua vida, vai ter calmaria no meio da tua casa, vai ter calmaria na tua família, vai ter calmaria. É engraçado que quando eu estou vendo isso, aleluia, eu estou vendo descer do céu uma página em branco e o Senhor escrevendo história. Deus está escrevendo uma nova história para você. Deus está escrevendo uma nova página para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, porque Ele está no barco, no barco, no barco, no barco. Eu vou deixar você adorar nesta noite. Eu vou deixar você adorar. 10 segundos de glória a Deus. 10 segundos de glória. Porque enquanto, oh meu Deus, só quem precisa de milagre vai abrir a boca para adorar. Fica tudo bem, fica de boca calada. Mas eu preciso do meu milagre. Preciso da minha resposta. Levanta a mão para cima. Diga glória. Diga aleluia. 10 segundos para você adorar. Adora, adora, adora. O mestre se levanta. E quando ele se levanta, não tem Satanás que fica de pé na tua casa. Quando ele se levanta, não tem gigante que afronte na tua família. Quando ele se levanta, não tem diagnóstico médico desfavorável. Quando ele se levanta, oh glória a Deus, todo mal vai saindo. Porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Jesus repreende o mar, repreende o vento, e houve grande calmaria. Os discípulos ficam espantados e ficam olhando uns para os outros e dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que significa isso? As pessoas vão ter que olhar para ti, vão ter que ver você de pé. As pessoas vão ter que olhar para a tua casa, ver tua casa restaurada. Oh meu Deus, se Jesus estiver falando com uma pessoa aqui, a minha missão está cumprida. As pessoas vão ter que olhar para ti e vão ter que ver um Deus que é na tua vida. Vão ter que ver que sobre a tua casa tem alguém que zela, tem alguém que cuida, tem alguém que protege. E a raiva do diabo é essa, porque para ele é derrota, mas para você é vitória, para a tua casa é vitória, para a tua casa é vitória, para a tua casa é vitória.
dificuldade, as pessoas vão ter que olhar para você e vão dizer: verdadeiramente Deus é na vida dela, verdadeiramente Deus é na família dela, verdadeiramente Deus é na vida desse jovem. As pessoas vão ter que olhar para o teu casamento e vão dizer: o que aconteceu com o teu marido, o que aconteceu na tua família, que paz é essa que tem dentro da tua casa, porque eu quero também.